Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na Carta aos Hebreus. E dessa feita, nós iremos dar o pontapé inicial, o start, no capítulo 9, que é o grande capítulo neotestamentário da expiação de Cristo, da morte de Cristo. É interessante que quem está acompanhando as exposições, os versículos dos capítulos 7 em diante, ele começa a trabalhar melhor essa questão do sacerdócio levítico versus o sacerdócio de Melquisedeque. O capítulo 7 é a cereja do bolo sobre esse assunto, pois no capítulo 7 nós fizemos várias exposições falando do contraste entre Melquisedeque e Cristo. Melquisedeque, a figura dele, é um tipo de Cristo, aponta para Cristo, a sua dupla função, que ele era rei e sacerdote, aponta para a dupla função de Cristo. Nós falamos também do contraste que ele faz entre a ordem levítica, o sacerdócio levítico, a ordem araônica, versus a ordem de Melquisedeque, e ele mostra com o Salmo 110, verso 4, o Salmo de Davi, uma promessa que está lá, Davi dizendo que um dia esse sacerdócio araônico, esse sacerdócio levítico, esse sacerdócio da antiga aliança iria caducar, iria acabar. O sacerdócio araônico tinha prazo de validade. Acabou, expirou, morreu. E um novo sacerdócio viria. E esse sacerdócio seria a ordem de Melquisedeque. E o próprio Pai estabeleceu, elevou, colocou o seu filho, o rei davídico, o rei messiânico, como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós também falamos, tá? Porque o sacerdócio de Melquisedeque, expomos aqui várias verdades, baseado no capítulo 7, porque o sacerdócio de Melquisedeque é maior, é superior do que a ordem araônica. Porque Cristo, ele é sacerdote e porque o seu sacerdócio é muito superior à ordem levítica. No capítulo 8, é o grande capítulo sobre a nova aliança. E ele continua falando do sacerdócio de Cristo, da sua pessoa, da sua função e do seu ministério. Então ele aborda tanto o sacerdócio de Cristo, como também a nova aliança. Nos versículos 7 a 13, ele cita na íntegra Jeremias capítulo 31, do 31 ao 34, aonde o profeta fala de maneira clara, peremptória, concisa, coesa e consistente, que um dia Deus iria estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel. E não seria como a aliança que ele fizera com Moisés, ou com o povo, lá no Sinai, em tábuas de pedra. A lei não seria mais colocadas em tábuas, ou colocada em tábuas de pedra, mas seria colocadas no coração e na mente do seu povo. Isso se cumpre em Cristo. Cristo estabelece com seu sangue a nova aliança. E aí surge a pergunta, e nós vamos adentrar agora o capítulo 9. Iremos fazer a exposição dos versículos de 1 a 10, aonde o escritor vai mostrar e vai falar do tabernáculo no deserto. O tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, fazer. Aí ele vai falar do tabernáculo terreno, que é uma figura, é um símbolo do tabernáculo celestial, os céus. Nós veremos isso daqui a pouco. Porque os destinatários da carta conheciam muito bem o sacerdócio, conheciam muito bem o Antigo Testamento. E para um sacerdote ministrar, ele tem que ter um tabernáculo, tem que ter um templo. Já que Jesus, essa é a pergunta implícita no texto, já que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e essa ordem é superior à ordem levítica, araônica, aonde ele ministra? Aonde é o seu tabernáculo? Aonde é o local aonde ele está ministrando? E por isso que o capítulo 9 é importante, porque ele vai mostrar que Jesus ministra nos céus. Os céus é o tabernáculo.
Os céus é o tabernáculo e é um tabernáculo superior aonde Cristo Jesus, o nosso rei e sumo sacerdote, está sentado à destra do Pai. À destra do Pai. Então, ele mostra um sacerdócio superior, capítulo 7. Uma aliança superior, capítulo 8. E o tabernáculo superior, capítulo 9. É uma sequência. Ele é superior em seu sacerdócio, a nova aliança que ele estabeleceu é superior e o tabernáculo que ele ministra é superior. Então, Hebreus, capítulo 9, versos de 1 a 10, ele fala do tabernáculo terrestre. Dos versículos 11 a 14, ele vai falar do tabernáculo celestial. O tabernáculo terrestre que Deus mandou Moisés fazer era um protótipo, era um símbolo e apontava para o supremo e superior tabernáculo aonde Cristo está sentado à destra do Pai. É um capítulo maravilhoso. É um capítulo maravilhoso. E é interessante, queridos, que o texto diz assim, olha só o texto do capítulo 9, vamos correr aqui, capítulo 9, versos de 1 a 10, nós iremos ler agora. Depois de ele concluir, no versículo 13 do capítulo 8, que a nova aliança substituiu a antiga, ele começa o capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado o tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, a tampa da arca. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos seus pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Nós, quando lemos esse capítulo, não só o capítulo, como a carta aos Hebreus, você percebe que você está lidando com a mente imponente, com um fenômeno intelectual. O escritor era magistral, era um erudito, tanto que a carta aos Hebreus, o melhor grego do Novo Testamento é o da carta aos Hebreus. Um grego polido, clássico, erudito. O escritor da carta aos Hebreus é um doutor em Antigo Testamento. Ele conhece muito bem o Antigo Testamento e olha que ele fala no capítulo 13 que tudo que ele falou na carta é uma breve palavra de exortação. Se tudo que ele falou aqui é breve e a carta aos Hebreus é a principal e a mais longa e a maior carta das epístolas gerais, imagine se ele fosse escrever um tratado mesmo. Seria mais de 30 capítulos, porque é um texto maravilhoso. Então ele está provando, ele prova no capítulo 7 que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico, ao sacerdócio levítico. No capítulo 8 ele prova que a nova aliança é superior. E no capítulo 10 ele prova que o tabernáculo na qual Cristo ministra é superior. E aqui nós veremos algumas lições sobre esse tabernáculo.
É um texto autoexplicativo. Autoexplicativo. É interessante que, nos versículos de 1 a 10, o santuário da antiga aliança era um santuário inferior. Por quê? Era um protótipo, era um tipo do tabernáculo celestial, o verdadeiro. Inferior porque era um santuário terrestre. Capítulo 9, versículo 1. Inferior porque era um tipo de alguma coisa maior. Versículos 2 a 5. Inferior porque era inacessível ao povo. Ninguém podia entrar, só os sacerdotes. Versículos 6 e 7. Inferior porque era temporário. Versículo 8. Inferior porque era externo e não interno. Versículos 9 e versículo 10. Então, Deus falou com Moisés, e eu gostaria de ler para vocês Êxodo, capítulo 25. Se você estiver na sua casa assistindo essa exposição, veja Êxodo, capítulo 25. Veja o que Deus vai falar com Moisés. Moisés fica no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, recebendo as instruções de Deus, as admoestações de Deus, acerca do tabernáculo, acerca da lei, as tábuas de pedra. E Deus diz assim, olha Êxodo capítulo 25, versículo 9. Segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo, Deus falando a Moisés, do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, Moisés viu, móvel por móvel. Deus falando, ó, você tem que seguir, Moisés, conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Segundo tudo o que eu te mostrar a você, como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Veja o versículo 40 do capítulo 25. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Olha o capítulo 26, versículo 30 do livro de Êxodo. Capítulo 26, versículo 30. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Quando o escritor, ele cita no capítulo 9 e também no capítulo 8, tá? Ele está citando essas passagens de Êxodo. Então, Moisés viu todo o tabernáculo em sua extensão. E Deus falou, olha, aqui está a arca da aliança. Deus mostrou como queria que a arca fosse feita, a pia de bronze, a mesa dos pães da proposição, o altar do holocausto, o altar de incenso, tudo, as cortinas, tudo. Deus é um Deus detalhista. É interessante que Philip Hamilton, um grande erudito em Antigo Testamento, ele comenta, dizendo do tabernáculo, que todas as peças do tabernáculo e tudo que envolvia o tabernáculo, desde a madeira para erguê-lo, até as cortinas que Deus mandou fazer, bordadas, que eram lindas, né? Maravilhosas, tudo aquilo indicava que aquele tabernáculo iria receber uma presença real. Deus é o rei. E ninguém recebe o rei de qualquer maneira. Então Deus mandou fazer tudo aquilo porque ele iria habitar ali com o povo. Tá? E para habitar teria que ter ou ser do seu jeito. Então o tabernáculo era um palácio aonde o rei viria morar e habitar. E esse rei era o próprio Deus. Que maravilhoso o comentário, né? Do Philip Hamilton. Então aqui eu já mostrei para vocês as divisões do capítulo 9. A primeira divisão, porque o santuário terrestre é inferior. Tá? Porque o santuário celestial é superior. Porque o santuário terrestre é inferior. Capítulo 9, versículo 1. E ele é inferior porque era um tipo de alguma coisa maior. Versos 2 a 5. Inferior porque era inacessível. Só os sacerdotes tinham acesso. Verso 6. Era inacessível ao povo. Versos 6 e 7. Era inferior porque era temporário. Verso 8. E era inferior porque era externo e não interno. Versos 9 e verso 10. Então, todos nós sabemos, e aqui eu vou detalhar para vocês, em rápidas palavras, todos nós sabemos que o tabernáculo tinha 3 partes distintas. O pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos.
E em cada uma dessas partes tinham os seus utensílios. E eu vou explicar aqui de maneira rápida, e já fazendo a aplicação, que tudo do tabernáculo, ou tudo que tinha o tabernáculo, aponta para Cristo e sua obra expiatória. Tudo, tudo. Por isso que retornar ao Antigo Testamento, retornar a Arão, retornar à ordem levítica, ao sacerdócio levítico, retornar às tábuas de pedra, era loucura. Porque tudo aquilo já tinha se cumprido e tem seu cumprimento em Cristo. Tudo aquilo apontava para Cristo. Aquilo era sombras. Cristo é a realidade. Então retornar para o judaísmo, retornar para a lei, retornar para Moisés é apostatar da fé. Então você tem o pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. E tudo isso e as peças apontava para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na primeira parte do tabernáculo, ou pátio exterior, tá? Ficavam algumas peças. Nesse pátio estavam o altar de bronze e a pia de bronze. Tudo ali era de bronze, pois bronze fala do quê? Do juízo de Deus sobre o pecado. Era um símbolo. No altar de bronze eram feitos os sacrifícios. Ali o juízo de Deus era manifestado. Esse altar de bronze aponta para a cruz, onde o juízo de Deus foi exercido. A justiça de Deus foi satisfeita. E a lei foi o quê? Cumprida. A pia de bronze representava a necessidade de constante purificação para todo aquele que entrava para adorar a Deus e prestar culto. Tá? E quem fez? E essa pia de bronze, a pia de bronze aponta para Cristo, que ele nos purificou de uma vez por todas. Ele nos purificou, tá? E nós não temos mais necessidade de se purificar, de matar animais, de se lavar todo dia, de estar ali matando o bezerro, matando o cordeiro, matando um novilho. Não! Cristo já realizou isso por nós. Então a pia de bronze aponta para isso. Cristo nos purificou através de que, Elias? Através do seu sangue. Nos purificou, nos santificou, justificou. Olha que maravilha! Então todas aquelas peças que continham no pátio exterior, na primeira parte, apontava para Cristo e sua obra. A segunda área, ou a segunda parte do tabernáculo, era o lugar santo. Ali ficavam alguns utensílios, como a mesa dos pães, da proposição, o candelabro e o altar de incenso. Ali tudo era de ouro, pois remetia à comunhão com Deus. Ouro fala de comunhão, fala de glória, fala de realeza. A mesa com os pães da proposição aponta para Jesus, o pão da vida. O candelabro, com as suas lâmpadas, sempre acesas, aponta para Jesus, a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. É o candelabro. Aponta para Jesus como a luz do mundo. E defronte da cortina, que separava o lugar santo, do Santo dos Santos, ficava o altar de incenso, que representava as orações que sobem aos céus. Está lá em Apocalipse 5. A presença do próprio Deus. Assim, em Cristo, o altar se conecta com o trono. Então, tudo aquilo apontava para quem? Para Cristo Jesus. Por isso que o tabernáculo terrestre que Moisés recebeu a planta lá no Monte Sinai, era um protótipo, era um tipo, era uma figura do tabernáculo celestial dos céus. Por isso que é inferior. E tinha um prazo de validade, tinha um prazo para caducar, tinha um prazo para acabar. E acabou em Cristo, porque tudo aquilo apontava para Cristo. Todas as peças do tabernáculo apontavam para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. A terceira área era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E aqui é um detalhe. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ou dia do perdão, dia da purificação, está lá no capítulo 16 de Levítico, ele entrava. Ele entrava com os pés descalços, matava um cordeiro, tá? Molhava uma bucha, uma esponja, na pia de bronze, de sangue do cordeiro, e ele adentrava ao lugar santo, ia até o Santo dos Santos, puxava aquela cortina
que dividia o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança, da tampa da arca, que a tampa, o nome era propiciatório, ele jogava o sangue, ele aspergia o sangue. Quando o sangue era aspergido ali, o pecado do povo era perdoado e o pecado do sacerdote também, do sumo sacerdote, era perdoado e da sua família. A Arca da Aliança aponta para Cristo como a presença de Deus no meio do seu povo, porque a arca simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus no meio do povo. E quem é a presença de Deus, a glória de Deus no meio do povo, do seu povo? É Cristo Jesus. A tampa da arca, o propiciatório, apontava para Cristo. E a palavra propiciar significa aplacar a ira, apaziguar. Em Cristo, a ira de Deus foi satisfeita. Em Cristo, a ira de Deus foi apaziguada. Em Cristo, a ira de Deus foi retirada. Então, a tampa da arca, o propiciatório, apontava para Cristo e o seu sacrifício. Então, a terceira área do tabernáculo era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Nessa arca havia 3 objetos. As tábuas da lei, que representava Cristo como a palavra viva de Deus. Depois o vaso com maná, demonstrando Jesus como o verdadeiro pão que desceu do céu. E ele fala isso, João. Eu sou o pão vivo, João capítulo 6, que desceu do céu. E finalmente, a vara seca de Arão que floresceu, apontando a vitória de Cristo sobre a morte. A tampa da arca, que é o que eu falei para vocês, o propiciatório, tinha 2 querubins da glória. Ali o sangue era derramado para a expiação dos pecados do sacerdote e do povo, uma vez por ano. Ali a glória de Deus era manifestada. Tudo, absolutamente tudo do tabernáculo apontava para Cristo e era uma sombra dele. No átrio exterior acontecia a aproximação de Deus. O altar de bronze, que está em Êxodo, capítulo 27, versos de 1 a 8, indicava o primeiro passo para o pecador aproximar-se de Deus. Esse era o altar do holocausto. Sua mensagem era: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ninguém pode aproximar-se de Deus sem passar pela cruz. Não tem como. Se não passar pela cruz, se não for banhado, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, se não for perdoado, se não for santificado, se não for justificado, se não for regenerado, não tem como se achegar a Deus, pois Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Os sacerdotes da antiga aliança eram mediadores, recebiam do povo as suas ofertas e levavam essas ofertas até Deus. Deus recebia essas ofertas e perdoava o pecado do povo. Hoje nós não temos mais esse sacerdócio, porque o sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque aponta para Cristo. Logo, o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, não são seres humanos, não são homens de carne e osso, pecadores, mas o próprio Cristo, o Deus encarnado. É Ele que é o nosso mediador. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só há um Deus, é o mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Isso aqui é top demais, gente. Isso aqui é maravilhoso. Então ninguém pode aproximar-se de Deus sem passar pela cruz, sem passar pelo novo nascimento, sem passar pela regeneração. Então tudo no tabernáculo apontava para Cristo Jesus. A cruz de Cristo é a porta de entrada para a presença de Deus. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. O juízo de Deus sobre o pecado precisa ser aplicado. A bacia de bronze, que está lá no capítulo 30, versículo 17 a 21 de Êxodo, ficava entre o altar de bronze e o lugar santo. Êxodo capítulo 40, versículo 30. E ensinava ao adorador que para permanecer perto de Deus, para entrar em sua presença, é preciso estar lavado e purificado. Não se trata agora de expiação, mas de purificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Na bacia de bronze, os sacerdotes se lavavam antes de oficiar as coisas sagradas. No lugar santo, acontece o culto aceitável ao Senhor. O altar de incenso está em Êxodo, capítulo 30, de 1 a 7. Êxodo, capítulo 27,
versículos 25 a 28. E refere-se a Jesus como intercessor e nos ensina que uma vida de oração é imprescindível para agradar a Deus. Tá? Duas vezes por dia, acendia-se sobre o altar o incenso que ardia o dia todo. A oração precisa ser constante. A mesa dos pães da proposição, que está em Êxodo capítulo 25, do 23 ao 30, e Êxodo capítulo 17, do 10 ao 16, aponta para Jesus, o pão da vida. Já o candelabro de ouro, Êxodo capítulo 27, versículo 20, capítulo 25, do 31 ao 40, capítulo 37, do 17 ao 24, mostra Jesus como a luz do mundo. E ainda indica que a igreja deve brilhar como luzeiro no mundo. Que maravilha! Então, Jesus foi o tabernáculo, o sacerdote, o altar, o candelabro, a arca, o propiciatório, o sacrifício. Com a sua morte, ele rasgou o véu. Agora, todos temos livre acesso ao trono de Deus. Todos nós podemos ver agora a glória de Deus. Isso fala do sacerdócio universal de todos os crentes. A igreja é um reino universal de sacerdotes. Por quê? Na antiga aliança, o acesso era limitado. O povo não podia entrar. Só os sacerdotes, só aqueles que pertenciam à ordem levítica poderiam ministrar. Mas em Cristo, o véu foi rasgado. E todos nós agora podemos adentrar a presença de Deus. Entra pobre, entra rico, entra negro, entra branco, entra cultos, entra incultos, entra analfabetos, entram alfabetizados, entram pequenos, entram grandes, entram alto, entram baixo, entram gordo e entram magros. Todos aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador pode adentrar a presença de Deus, porque o caminho está aberto. A igreja é o reino de sacerdotes. Pedro fala isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Tá? Que nós somos um sacerdócio real. Agora não é mais restrita a uma tribo, a uma nação, a um grupo. Não. Agora todos nós podemos se achegar a Deus, à presença de Deus, porque o caminho foi aberto. Então, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Tá? E nós podemos, tá, entender 4 coisas. Augusto Nicodemos, comentando essa passagem, diz que o Espírito Santo queria dar a entender 4 coisas. Primeiro, o caminho do santo lugar não havia ainda se manifestado, versículo 8, capítulo 9. Segundo, aqueles sacrifícios eram incompletos, versículo 9. Terceiro, aquelas ordenanças eram apenas externas, verso 10. E quarto, verso 10, parte A. E quarto, aquelas coisas eram provisórias, verso 10, parte B. Verso 10, parte B. Então, o tabernáculo terreno, ou terrestre, apontava para o tabernáculo superior, os céus, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Por isso que o sacerdócio dele é superior, capítulo 7. A nova aliança é superior, capítulo 8. E o tabernáculo celeste ou celestial é superior. Porque tudo aquilo apontava, era sombra das realidades espirituais. Cristo é essa realidade. Então Cristo estava ali representado nas peças, nos utensílios do tabernáculo. E nos versículos 11 a 14 que nós veremos nas próximas exposições, ele vai falar do tabernáculo celeste. E foi lá que Cristo levou o sangue da nova aliança. Então, estamos em Cristo, queridos. Estamos na nova aliança. Todo aquele tabernáculo, toda a descrição que o escritor faz, dos versículos de 1 a 10, aponta para Cristo Jesus, nosso eterno, nosso sumo sacerdote e nosso Rei celestial. Se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.